mostrar, eu vou passar junto com isso aquela memóriazinha que eu tinha, que dá para ser aberto para eles verem o chip depois montado. Então cada um desses é um chipzinho que pode ser montado e hoje se fabrica na ordem de 400 a 2.000 chips em cada lâmina. E essa daí tem acabamento em ouro. Não dá para raspar. Vamos, começa. Vamos então começar a segunda mesa. Silêncio, por favor. Sobre pós-humanos, cibercultura e robótica. Eu vou apresentar para vocês aqui os palestrantes, começando pelo Fábio, na ordem da mesa. Fábio Schleineweber. Ele é engenheiro químico pela Unicamp, pós-graduando em biotecnologia e bioinformática pela USP, programador experiente em diversas linguagens, publicou recentemente Computer Mediated Communication in Biology, Journal of American Semiotics. Logo depois vem o Jack Castro Homer, que veio lá do Paraná, aqui para falar com a gente, lá do Paraná, tão longe assim, né? Ele é mestre em comunicação e linguagens pela UTP, foi professor da Faculdade de Artes do Paraná e atualmente é professor da Faculdade Internacional de Curitiba e da Universidade Tuiuti do Paraná e artista plástico também, tanto que ele trouxe o robozinho dele, o Hugbot, que vocês podem abraçar depois, né? E tem o Luiz Carlos Petri, que ele é graduado em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente é professor doutor, assistente doutor da Pontifícia Universidade da PUC, São Paulo. Tem experiência nas áreas de educação, com ênfase em novas tecnologias, atuando principalmente nos seguintes temas: hipermídia, topofilosofia, novas tecnologias, hermenêutica e comunicação. Bom, o primeiro a falar vai ser o Jack, então. Então, primeiro, agradecendo o convite do Walter, da Lídia. O que eu vou trazer aqui é um primeiro momento aí do meu projeto futuro doutorado, que chama-se Ensina-me a Te Amar, que seria o pedido de um robô para a humanidade, né? Que não basta os elos afetivos e sim pensar nessa lógica afetiva toda que a gente tem com as máquinas, primeiro com os objetos, depois com as máquinas, depois agora com os robôs, né? É um projeto científico, né? Não é de ficção científica, é um projeto científico mesmo, baseado em questões antropológicas, cognitivas, das ciências das comunicações e com uma pitada de arte, eu acho, para fechar tudo isso, como aglutinante mesmo, né? Os testes empíricos, entre aspas, dessa teoria que estou tentando desenvolver são essas obras de arte, né? Esses robôs afetivos, tanto para medir a reação das pessoas, né? No primeiro momento, como que elas se doam afetivamente às máquinas, né? Relações básicas de afeto até relações mais profundas de amor, propriamente dito, né? Então, a gente mistura arte, ciência cognitiva, comunicação, sociologia e imaginário, que eu acho que é um outro elo uma outra área bem interessante. Para começar, então, eu vou pegar a teoria do Bruno Latour, teoria ator-rede, teoria que está bombando, entre aspas, aí na cybercultura, que, aliás, será o próximo congresso, agora 1, 2, 3, a AB Cibers, no Rio de Janeiro, né, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Cybercultura, quem tiver interesse de acompanhar. Então, eu vou pegar essa teoria do ator-rede do Bruno Latour, onde ele vai colocar os objetos, que seriam os não-humanos, no mesmo patamar aí, ontológico aí, ou hierárquico, falando socialmente, né, com os humanos. Então, você não coloca um objeto inanimado para fazer um estudo sociológico assim, num patamar menor, né? Então se nivela tudo no mesmo patamar. Isso já fala muito dessas relações afetivas, né? E essa é uma das minhas hipóteses aí, com essa relação de criar amor e afeto com as máquinas. Se você pode ter uma relação afetiva com uma roupa tua, que seria não inteligente, com um carro, que seria pseudo-inteligente, né?
o carro e a roupa tem uma coisa bem interessante que é a antropomorfia, né? Depois eu vou falar sobre essas questões também. E uma tecnologia como o computador, se teria mais relações afetivas, e com o robô, propriamente dito, que teria uma inteligência e antropomorfia, né, e respostas numa interação cognitiva. Então esse vínculo afetivo ia ser na verdade, mais complexo. Então essas relações afetivas entre máquina e homem que eu estou estudando agora, né? Eu peguei uma citação do professor Eric Felinto, que agora está na Alemanha fazendo pós-doutorado dele, que ele fala dessas relações afetivas desde o iPhone, por exemplo, que tem toda essa ligação corpórea, e foi até uma pergunta relacionada ao corpo, né? Essa questão antropomórfica, e até o robô que eu trouxe aqui, que ele não é inteligente, mas essa questão de ele não ser inteligente, ele só mexe são sensores, tem um sensor ultrassônico, 2 sensores de toque, e um pouco de códigos aleatórios na programação dele. Ele não precisa ser inteligente para a pessoa se doar afetivamente para ele, né? Então, na experiência que eu fiz no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, nessa performance, as pessoas queriam abraçar, e ele tem uma luz dentro dele que esquenta ele também. Então, as pessoas abraçavam e falavam carinhosamente com ele, né? E quando eu fazia alguma menção de bater nele ou desligar, ou falava que quando eu desligar, a memória dele é zerada completamente. Então, ele fica... A próxima vez que eu ligar ele, né, o reset sentimental, que eu estou chamando, ele vai trabalhar a parte de memória dele toda de novo, reconhecimento de pessoas, por exemplo. As pessoas falavam, não faça isso, né? E eu tenho um cachorro, também, um Iceib, um cachorro robô, né, claro. E... Não tenho cachorro. Mas eu gosto de cavalos, não sei. As experiências que eu faço com ele, por exemplo, de virar ele de ponta cabeça, aí, claro, vai pensar no Blade Runner, por exemplo, na tartaruga, mas virar o robô de ponta cabeça, e as pessoas falam, não, faça isso, tadinho, e vira ele de volta, porque ele fica se debatendo até ele conseguir se virar de novo. Então, as experiências assim, sociais com o robô, e para ver como não tem diferença nenhuma. Mesmo assim, isso que eu estou tentando provar no projeto de doutorado, entre o robô, um cachorro de verdade, e um cachorro robótico. Então, a pessoa se doa afetivamente do mesmo modo, né? Com ups, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dos upgrades sentimentais que as máquinas trazem. Eu falo também um pouco do Manifesto Cyborg, da Donna Haraway, né? Que ela vai falar do fim do gênero. Se a gente não discrimina mais as máquinas, isso vem de uma tecnofobia aí das narrativas ficcionais, principalmente, né? Não é uma acusação, é uma constatação, né? Dessa questão das máquinas sempre tentando dominar o homem. Isso a gente vê em várias narrativas ficcionais, a máquina como Matrix, enfim, a dominação da máquina aí. Isso o próprio Isaac Asimov vai falar dessa questão tecnofóbica, o complexo de Frankenstein, dentre outras razões, a questão da substituição das máquinas pelos homens, de só Deus poder criar o homem e o homem não poder criar outra inteligência, entre outras razões do complexo Frankenstein do Asimov. E pensar ontologicamente as máquinas, os objetos e os homens numa mesma questão hierárquica, nos traz a Donna Haraway no Manifesto Cyborg, que ela fala do fim do gênero. E essa é uma relação afetiva também, né? Você não discriminar os gêneros para amar. Então a gente tem uma tendência aí pansexual, entre aspas, aí, também na contemporaneidade, que é interessante notar sociologicamente, né? Então, amor não precisa ser só feito homem e mulher, mas pode ser homossexual, por exemplo, ou pansexual, ou qualquer dessas outras modalidades sexuais sem nenhum preconceito. Isso também está subentendido na questão do fim dos gêneros, né? A Donna Haraway era uma feminista, enfim, né? Então, se pensar essa questão, esses processos são complexos, totalmente complexos, socialmente são complexos, né? E a afetividade e o amor pelas máquinas traz alguns upgrades para as relações. Como, por exemplo, você tem uma relação com um robô amante. Depois eu vou mostrar alguns já efetivamente, lembrando que não é ficção isso, né? É a atualidade e a ciência, né? Você, por exemplo, apertar um botão de reset na tua relação não deu certo por alguns problemas
dentro da relação, você dá um reset nela, volta tudo, o robô volta tudo ao início, você pode construir uma relação de novo. Claro que a gente, que eu digo, alguns pesquisadores de robótica estão lutando pelos direitos dos robôs, né? Para esse reset não possa acontecer, né? É a mesma coisa o pessoal que está estudando memória, apagamento de memória em humanos, né? Qual é a legalidade disso, e nem os maus tratos mesmo com os robôs, né? Isso, claro, que a gente não quiser efetivar as piores memórias da tecnofobia e das narrativas apocalípticas, né? Então, essas vontades estão no senso comum, né? As possibilidades do recomeço, recomeçar uma relação, né? Cancelar o caos da relação, né? E principalmente dominar o outro. Então, os robôs, desde da Ilíada e do Homero, que obviamente não são denominados robôs, mas autônomos, autômatos, exato, né? Autônomos. Eles já têm essa questão de ficar num patamar hierárquico do escravo. Então, a gente já aprendeu bastante sobre escravatura, né? Então, vamos tentar não repetir essas questões com os robôs mesmo, né? Então, aí, só para comprovar, voltando um pouco ali, se a gente tem afeto pelo nosso tênis, se a gente tem afeto por um animal de estimação, né? Pelos nossos carros, pela máquina de café, que a minha, eu estava falando com o Rodolfo, ela é programada, eu acordo com ela, despertando com o cheiro de café já, então aquela casa inteligente já existe, né? Os nossos computadores pessoais, coloquei pessoal porque já tem uma coisa ele é meu, né? Então é totalmente afetivo já, e com os robôs será mais ainda, né? Então aqui a questão da antropomorfia, esse japonês se casou com esse robô, Sexy Doll. Então tem o site, quem quiser comprar um robô parceiro sexual. Ele tem várias questões dentro da antropomorfia, a questão da pele quente, a lubrificação dos órgãos sexuais e da boca, respostas sonoras, enfim, ao ato sexual, né? E no Japão, assim como outras nações, já estão pensando uma legislação para a robótica, baseado nas 3 leis da robótica do Asimov, né, com algumas modificações, e pensar nessa questão de relação também, como que um estatuto, entre aspas, leis que pautem aí a nossa relação com os robôs, né, antes que seja tarde. Melhor começar agora a pensar nisso e efetivar isso em lei mesmo, do que depois, quando já estiver caótico, né. A questão do afeto e pelo cuidado. Então, cuidado com nossas máquinas a gente já tem, né? Então, obviamente, a gente pega os laptops, os computadores de casa, a gente tem cuidado com eles. Já é um despejo afetivo, né? Com os robôs, ainda mais quando eles cuidarem da gente, né? Como é o caso desses robôs que praticam, enfermeiros, entre aspas, né? Que cuidam de idosos, que já existem também, né? Onde eu baseei o meu robô, esse também é um robô de cuidado, aí, né? Então ele traz a questão, claro, tem uma teoria que chama a teoria do Pinóquio, né? Que fala dessa questão do Pinóquio virar um menino de verdade. Eu também estou trabalhando isso no doutorado, que é a vontade, que virar menino de verdade é ter cognição, tentar pensar essas questões de consciência para a máquina, né? E daí pergunta, mas por que eu quero uma máquina com consciência? Né? Mas que vai ser natural, na verdade. Porque o sistema, por exemplo, de sonho, eu preciso programar, achar lógico do sonho para fazer uma máquina sonhar quando ela tropeçar numa dificuldade e quando ela estiver carregando, ela processar aquela dificuldade. Preciso de um sistema de medo para que uma máquina não se jogue no fogo, por exemplo. Né? Então, esses sistemas aí que parecem sensíveis e quase românticos, na verdade vão ter que passar por um processo de programação. E o que eu estou trabalhando nesse projeto do doutorado é tentar achar uma lógica mesmo, dentro de um código, uma língua de programação, uma linguagem de programação, sobre o afeto. Então, como que desencadeiam os processos afetivos mesmo, como uma máquina pode pensar esses processos afetivos, né? E, claro, tem toda a questão do imaginário também. Então, essa coisa do corpo antropomórfico, a coisa da forma mesmo do robô, propriamente dita, né? Então, aí, esse rosto totalmente carinhoso, entre aspas, já passa afetividade só pela imagem, né? É um misto de tudo isso. Então, é só uma rápida explanação assim da pesquisa, né? Depois que